Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos passando um pente fino no Evangelho de João de há longo tempo, não é? Bastante tempo. Mais de ano agora. Nem sei quando começamos, mas estamos na paixão. E você quer me ler o último versículo, por favor, da semana passada? Para retomarmos o fio. Lemos no capítulo 18, o versículo 32. É sempre Jesus com Pilatos ainda, sim, não é? Vamos do 31 desde o início, então. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de se cumprir a palavra de Jesus, com a qual indicara de que morte deveria morrer. Então, eu devo ter explicado, mas repiso uma vez mais o seguinte: de acordo com a Torá judaica, não havia morte por crucifixão. Isto era um castigo romano, que foi tomado dos cartagineses. A morte contemplada na Torá era ou lapidação, apedrejamento, ou sufocamento, ou enforcamento, mas não crucifixão. Não nos é permitido matar ninguém. O versículo deve ser lido em dois níveis. Num nível, diria, histórico, entre aspas, significa que o ius gladi, o direito de espada, provavelmente tinha sido tirado dos judeus. Claro, não é preciso muita inteligência. Os romanos jamais permitiriam que os judeus eventualmente condenassem à morte um colaborador deles, um judeu filo-romano. Que isso certamente aconteceria. Certamente aconteceria e deve ter acontecido. Deve ter acontecido, porque seria um traidor, né? Exatamente. Então, este é um primeiro nível, não nos é permitido. Agora, há um segundo nível intentado pelo evangelista. Eles disseram assim para que se cumprisse, ou seja, no desígnio de Deus, estava ao contrário. Jesus não deveria morrer tombando, caindo por terra, mas deveria morrer exaltado, isto é, levantado. E o evangelista percebe a exaltação, o levantamento de Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou, em três momentos: da terra à cruz, momento doloroso, da cruz à ressurreição e da ressurreição à ascensão. Então, isto no desígnio de Deus, ele deveria ser crucificado. Claro, Pilatos não estava interessado no desígnio de Deus. Não. Mas o evangelista via no castigo romano, ou na pena capital romana, um desígnio de Deus, que queria sucessivamente levantar Jesus, alçar, exaltar no momento da sua glória, da sua glorificação. Continue a ler o texto. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Então, um longo texto que merece um comentário. Este diálogo é um diálogo que vai muito além da capacidade do governador ou do prefeito romano.
Aqui o evangelista deixa a história para penetrar na teologia, ou seja, para ir além da história, para ir, por assim dizer, na meta-história. O que Jesus diz a Pilatos, Pilatos absolutamente não tinha condições de entender. Mas esse diálogo aí, como ele se apresenta neste momento, representa também bem o que os cristãos deviam dizer de si mesmos e de Jesus quando eram arrastados aos tribunais. Isto no final do século I. Quando este evangelho foi escrito, se estava na perseguição de Domiciano. Muitos foram arrastados aos tribunais. E estes deviam se dirigir às autoridades locais, sobretudo com essas palavras de Jesus. Portanto, neste diálogo, nós devemos ter um olho nos anos 20. Jesus realmente deve ter tido algum diálogo com Pilatos, na presença de um tradutor, e, sobretudo, um olho nos anos 90, porque o diálogo é altamente teológico e composto criativamente pelo evangelista. Um reino que não tenha súditos, está claro que é a seita messiânica dos cristãos. Porque todo o reino deste mundo tem súditos. Mas os cristãos chamados em causa por causa da sua fé, deviam dizer que eles não eram súditos, mas eram discípulos. Perfeito. Fica claro? Claríssimo. Claríssimo. Então continue a leitura. Pilatos lhe disse: Tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou o rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Veja, é exatamente o que um cristão no tribunal devia dizer aos juízes quem ele era e qual era a sua fé. Ele aceita que Jesus é rei? Sim, ele aceita que Jesus é rei. Ele aceita que Jesus veio a este mundo para reinar? Sim, ele aceita. Ele se transforma em discípulo, não súdito, mas em discípulo desse rei. É exatamente isto que os cristãos deviam responder. De fato, nem os judeus tinham capacidade para entender isso também. Não. E a realeza, estão vendo aqui, você está vendo aqui, é uma realeza construída teologicamente, porque neste mundo Jesus nunca subiu a trono algum, nunca recebeu nenhuma coroa na cabeça a não ser de espinhos, nunca recebeu um cetro a não ser a cana, nunca recebeu um manto a não ser aquela púrpura ridícula e de zombaria. E, no entanto, por detrás da ironia estava o desígnio de Deus. Eles queriam desacreditar Jesus, mandando-o para a cruz, porque, de acordo com Deuteronômio, é maldito aquele que pende do madeiro. Mas, inconscientemente, eles estavam realizando a vontade de Deus, que era elevar sucessivamente Jesus na sua hora. E o poder da época tinha medo de perder aquele poder, que ele fosse um poder. Agora, é claro que aí está claro para Pilatos e para os cristãos do final do século que Jesus e César não estão no mesmo nível. E que o reino de Cristo é de uma grandeza diferente do reinado de Tibério César. Perfeito. Podemos Leia. continuar? Sim. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Um Pilatos filósofo? Ou uma ironia evangélica do evangelista? Eu prefiro a segunda opção, uma ironia. Isto é, Pilatos não tinha nenhum interesse em filosofar.
E tendo dito isso, saiu de novo. Agora veja, 7 vezes sai e entra. O que indica, para o evangelista, uma grande confusão interior mental. Porque aquele homem, lamentavelmente, desgraçadamente, aquele homem foi chamado a entrar para a história. Pois é. Ele foi chamado a se decidir em favor das trevas ou em favor da luz. Fora, gritaria, trevas, dentro, luz. Pilatos vai e volta. Para onde pende decididamente ou definitivamente? São 7 vezes, né? São 7 vezes. Até o número é interessante, hein? É um número de completude. Que interessante. E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhes disse: nenhuma culpa encontro nele. É costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo, clamando: esse não, mas Barrabás. Bom, vamos fazer um intervalo e voltamos. Vamos de volta. Eu acredito, não me lembro bem, porque os programas se sucedem. Eu acredito que já falei sobre Barrabás aqui, não? Ou não? Não, o que foi dito aqui foi sobre... O senhor tinha explicado essa questão da trevas e luzes, esse trajeto de Pilatos, e sobre aquele que pende do madeiro. Mas sobre Barrabás, não. Eu não falei nada em... Que eu me lembre não, padre, eu acredito que não. Programas passados? Que eu me lembro que não. Então, mais uma vez, Barrabás. O nome é patronímico. Filho do pai, literalmente. Bar-Abá. Filho do pai. E assim ele foi conhecido, graças aos evangelistas, na tradição cristã. Entre os códices gregos de Mateus, do Evangelho de Mateus, existe um minúsculo medieval que até pouco tempo atrás não era levado em consideração, mas agora é levado em grande consideração devido à leitura difícil. Acho que era bom explicar o minúsculo medieval um pouco. Códice minúsculo é um códice escrito com letras gregas minúsculas, não unciais, não maiúsculas. Nesse códice, Barrabás tem um prenome, ou um primeiro nome. Ele se chama Jesus também. Olha isso. 2 Jesus. Jesus de Nazaré e Jesus Barrabás. Qual dos dois? Agora, a questão é problemática, e muito problemática, por diversos motivos. E aqui, num programa deste, eu posso elencar os motivos. Em primeiro lugar, nós não temos nenhum conhecimento de um chamado privilégio pascale, isto é, um privilégio pascal. Embora a Páscoa, festa da libertação, fosse uma festa apta à soltura, à libertação de um preso. O problema é que não temos uma documentação segura sobre esse privilégio. É costume. Mas era costume de quem? Costume da nação ou costume dele, Pilatos? Ele esteve no poder de 26 a 36. É costume. Em segundo lugar, e isto é mais delicado ainda, se esta pessoa, e os evangelhos parecem dizer que era um assassino, que cometeu um homicídio na cidade, se esta pessoa devia morrer pela Torá, pela lei de Deus, como é que se apela para uma anistia? A lei de Deus contempla uma anistia? Não. A Torá não contempla uma anistia. Estes são problemas sérios que se colocam. Que solução se costuma dar? A solução que se costuma dar é esta. É possível, não vou além,
É possível que, por ocasião da condenação de Jesus, pouco tempo depois, mas não saberia indicar quanto, um tal Jesus Barrabás foi anistiado pelo prefeito romano. Jesus Barrabás. O mesmo nome de Jesus de Nazaré. Isto deve ter soado escandalosamente para a comunidade messiânica de Jesus. Isto é, a justiça foi subvertida. A ordem foi quebrada. O inocente Jesus de Nazaré foi condenado a morrer e o homicida culpado Jesus Barrabás foi livre. Daí, para se criar dramaticidade, criou-se simultaneidade. Tá. É o que normalmente a exegese atual tenta, mas isto como possibilidade, porque a respeito desse Barrabás, afora os evangelhos, nós não sabemos absolutamente nada. Eu prefiro esta explicação. Se houve, deve ter havido algum tempo depois, e as comunidades perceberam quanto a justiça humana é injusta. Então é isso que o senhor disse, é uma exegese ou é o que está nos códices minúsculos? Não. O que está num único códice minúsculo é o nome Jesus Barrabás. Certo. Num códice minúsculo que traz, um códice grego minúsculo que traz o Evangelho de Mateus e que hoje é levado em consideração. Então, 2 Jesus. Jesus era um nome mais ou menos comum. Comum para a época, porque tinha... Exatamente. Comum não, tinha muitos Só na que, época, né? ironicamente, havia 2 candidatos ali a morrer. Jesus de Nazaré e Jesus Barrabás. Qual dos dois? Mas aqui eu acredito que o evangelista já esteja criando, ou antes dele até, a tradição pré-evangélica já tenha criado dramaticidade, unindo num mesmo processo os 2 Jesus. Tá bem. Ficou bom. Está claro? Claro, muito bom. Agora nós vamos entrar no capítulo 19. Então, entremos no capítulo 19. Pilatos então tomou Jesus e o mandou flagelar. Atenção. Aqui é preciso explicar o que é a flagelação. Nós temos 3 castigos, eu tenho a impressão que já falei sobre isto, mas... Talvez em Mateus, né? Agora eu não me lembro quando falamos de Mateus. Onde. Sim, Mateus falamos disso e falamos de Barrabás. Repitamos, né? Repitamos. Havia 3 castigos de gravidade, digamos, ascendente por parte dos romanos. A fustigatio, a verberatio e a flagelatio. A fustigatio era uma espécie de chicotadas, era um castigo, digamos, severo, sim, mas ainda comedido. É aquela do -1? Não, porque eram os romanos e não os judeus. E embora Paulo tenha sido chicoteado, diz ele na carta aos Coríntios, 5 vezes. Recebeu os 40 menos 1. Mas isso por parte dos judeus da sinagoga. Os romanos não tinham esse escrúpulo. Tá. Não é? Mas a fustigácio, que nós podemos traduzir por chicoteadas, era ainda um castigo contido. A fustigatio, a verberatio já era um castigo mais forte. Isto é, a pessoa era abatida com varas. Já se subia na severidade. E, finalmente, a flagelatio. Esta era normalmente limitada àqueles que já tinham recebido veredicto e sentença capital. Era para que derramassem sangue, perdessem bastante sangue, e a execução, ou o tempo de execução,
De quantos golpes consistia uma flagelação? Aí dependia de quem a assistia e de quem a comandava. Essa flagelação, então, era golpes de quê? Uma era de chicote? Não, com vara, chicotes, não, com chicotes. Fustigaço era chicote? Sim, mas este aqui, na ponta do chicote, eu tinha ossos de animais ou tinha metais pontiagudos, que na carne rasgava. Isso na flagelácio? Na flagelácio. Tá certo. Na flagelação. Então nós temos a fustigácio com chicote. A verberácio Verberácio com varas. E a flagelação com metais ou ossos de animais pontiagudos que entrava na carne e, puxava, e rasgava, evidentemente. Aí é claro que a pessoa perdia muito sangue e dependia de quem comandava aquele espetáculo tétrico, macabro, ver até onde aguentava o pobre condenado e quanto se queria que durasse aquele espetáculo todo. Jesus foi flagelado. Só que este evangelista aqui, por razões teológicas, coloca a flagelação no meio dos 7 passos de Pilatos. Jesus ainda não tinha sido condenado, ainda não foi condenado por Pilatos, quando foi flagelado. O evangelista, por razões teológicas, retirou a flagelação do seu lugar natural, que seria o fim do processo, a sentença capital, e o colocou no meio do processo, para criar dramaticidade na cena ecce homo, eis o homem. E que você vai ler dentro em breve aí. Podemos continuar? Sim. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e jogaram sobre ele um manto de púrpura. A coroa de espinhos, na Idade Média, foi considerado um sofrimento suplementar, particularmente doloroso, grave. A coroa de espinhos conservada em Notre-Dame de Paris e trazida da França, da Palestina à França pelos cruzados, possuía espinhos deste tamanho, o que é um pouco difícil de aceitar que assim nascessem nas redondezas de Jerusalém. É melhor entender esta coroação de espinhos mais como uma zombaria do que como um castigo doloroso suplementar. Um rei de comédia, um rei de zombaria. Agora, o fato de Jesus estar na cruz com a coroa, e nos nossos crucifixos ele está sempre com a coroa, vem daí. Porque o evangelista João não diz que a coroa lhe saiu da cabeça na hora da cruz. Portanto, os nossos crucifixos têm a coroa. O nosso tempo está terminado e nós voltamos a continuar este assunto na próxima semana. Muito obrigado. Um bom domingo a todos. Até a próxima semana.